E a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodolfo, da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Somos também, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado o privilégio de executar alguns projetos da parte de Deus neste lugar, alguns projetos sociais. Hoje nós temos um restaurante comunitário chamado 5 Pães e 2 Peixinhos, que serve diariamente de 40 a 60 refeições neste lugar. E antes de servirmos o alimento, nós ministramos uma palavra da parte de Deus para o coração daqueles que estão em condição de rua. E também pós-restaurante nós temos hoje 3 unidades de uma comunidade que chama Resgate Vidas. Hoje nós cuidamos de mais de 50 filhos, homens que estavam na condição de rua e que pediram uma ajuda nesse lugar depois de comer um prato de comida, que é simplesmente uma desculpa para pregarmos o Evangelho de Cristo na terra. E eles pedem ajuda e eles vão para aquele lugar para ser cuidados e aprender a ter uma vida com Deus. Amém? Ama a sua vida, compartilhe essa live, propague o reino de Deus. Eu tenho falado nesses dias que evangelismo, há um tempo atrás, era entregar panfletos. Hoje, evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. E você tem a oportunidade de compartilhar ela aí, compartilhe no seu Face, no seu status, no seu Instagram, na sua linha de transmissão. Você que está na minha linha de transmissão, com muito amor, eu vou te mandar agora o link dessa mensagem. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus! Eita, povo bonito! Nós estamos aqui com os nossos filhos, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, nessa noite. Tivemos alguns contratempos técnicos, mas estamos aqui firme e forte no horário que Deus estabeleceu no nosso coração. A palavra que nós vamos ministrar hoje, para quem quiser abrir e acompanhar, está em Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Todo mundo achou? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curava o homem no sábado, a fim de acharem do que acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: o que parece que é permitido no sábado fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse-lhe Jesus: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada, ficando perfeitamente como a outra. Versículo 11. Ficaram cheios de ódio uns com os outros. Discutiam sobre o que fariam a Jesus. Aleluias! Vamos orar, igreja? Amigo Jesus, que essa palavra venha falar ao coração dos teus filhos. Que essa palavra, Pai, venha direto confrontar a mente e o coração dos teus filhos. Trazendo, Pai, arrependimento. Trazendo vida e vida eterna. Nós te adoramos neste lugar. Nós bendizemos o teu nome. O Senhor é santo. O Senhor é bendito, eterno, infinito e real. O Senhor é tudo que nós temos, Jesus. A nossa glória é te conhecer. A nossa glória é propagar o teu evangelho a toda criatura. Que essa palavra venha direto ao coração dos teus filhos. Te daremos toda a glória, toda a honra e toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer amém? Amém. Igreja, para você entender um pouco essa palavra, eu vou explicar o que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga. A sinagoga representa uma igreja. Jesus estava na igreja. E lá na igreja, lá na sinagoga, existia um homem que tinha uma mão atrofiada, uma mão ressequida.
um homem defeituoso, um homem que tinha uma deformidade no seu corpo. Para aquele tempo, o homem que tinha um defeito, ele era um sinal de Deus na vida dele, que Deus tinha amaldiçoado aquele homem ou a família daquele homem. Aquele homem era um homem totalmente excluído e desrespeitado pelos religiosos daquele dia. E Jesus estava ali e aquele homem também estava. Mas naquele lugar também tinha fariseus, mestres da lei, homens que acreditavam que eram da parte de Deus, mas não eram. E esses homens estavam ali, a Bíblia diz que observando Jesus. Jesus vendo aquele homem da mão ressequida, ele faz uma pergunta para aqueles homens, para os fariseus, para aqueles homens que pensavam que eram de Deus, mas não eram. Jesus faz uma simples pergunta: é permitido fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Por que Jesus fez essa pergunta, pastor? Para que você entenda essa pergunta que Jesus fez àqueles homens, nós temos que voltar um pouquinho no versículo 1, 2, 3, 4 e 5 de Lucas 6. Os discípulos de Jesus estavam indo e no dia de sábado eles estavam debulhando espiga e comendo. Os fariseus, esses mesmos homens que estavam ali observando Jesus, indignados, perguntam para Jesus por que os seus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Pastor, o que não era permitido fazer no sábado? Não era permitido fazer nada. O sábado era do Senhor. Deus tinha falado isso a Moisés por decreto, que 6 dias da semana o homem deveria trabalhar, mas no 7º dia, no sábado, o homem não deveria fazer nada. Impressionantemente, eles escutam uma resposta de Jesus no versículo 5. Jesus diz assim: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Pastor, o que é isso? O que é ser senhor de algo? Jesus estava falando assim, o Filho do Homem é dono do sábado. O Filho do Homem é dono do descanso. Igreja, ele estava falando que ele era o Deus encarnado, estava falando que ele era o dono, o proprietário do sábado. Pastor, e o que o sábado significa? Exatamente isso, lugar de descanso, dia de descanso, um dia separado de descanso. Você precisa entender isso. A Bíblia, depois de Jesus, se você ler ela de Atos a Apocalipse, os escritores, guiados pelo Espírito Santo, chamam Jesus de Senhor. Eles falam assim, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que isso significa? Isso significa que quem é o Senhor hoje, quem governa todas as coisas, quem domina todas as coisas, é Jesus Cristo de Nazaré. E Deus Pai, aonde está Deus Pai? Deus Pai está na função de Pai, no descanso que Jesus proporcionou para nós na cruz do Calvário. Pastor, o que é o descanso? Para você entender claramente essa palavra e ela não ficar difícil de compreender no seu coração e na sua mente. Na sua casa, qual é o lugar de descanso para você? Eu vou responder por você. O seu quarto. O nosso quarto é o lugar de descanso. E agora eu vou trazer a maior revelação dessa noite para o seu coração. Jesus disse assim: aquele que quiser encontrar a Deus, feche a porta do seu quarto e se relacione com o Deus Pai que está em secreto, te esperando pelo sacrifício do Deus Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que agora a responsabilidade de governo está sobre Jesus. E que Deus está lá no seu quarto, te esperando para se relacionar profundamente com você. O que você precisa fazer? Nada. Como no sábado o homem não precisava fazer nada. Para se relacionar com Deus hoje, a única coisa que ele precisa é ter fé. É abrir a porta, entrar, fechar a porta e crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para trazer o Pai para você. Não é pelas obras, mas é pela fé. É pela fé naquilo que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz liberou o descanso, liberou o sábado sobre a sua vida, liberou o lugar de intimidade. Deus está te esperando para se relacionar com você. Aleluias! Pastor, por que você está dizendo isso?
Porque está tudo disponível. Deus já deixou tudo disponível. Na cruz, Jesus consumou a obra do Pai. E agora nada mais te impede de ter um relacionamento com Deus. Jesus trouxe o Deus Espírito Santo para dentro de você e trouxe o Deus Pai para o descanso, para o sábado, para o sabate, para o lugar que Ele quer se revelar a você. Mas existe um mal em nossos dias. Acreditamos que temos Deus, acreditamos que usufruímos do que Jesus fez na cruz, mas de fato não usufruímos. E por isso entramos agora na palavra que nós temos para essa noite. Do versículo 6 ao versículo 11 que nós lemos, e eu aqui no começo dessa mensagem expliquei para você. Aqui existem 3 personagens: os fariseus, existe aqui o homem da mão ressequida e existe aqui o Deus encarnado. Os fariseus e os mestres da lei, que acreditavam que eram da parte de Deus, mas não eram, eles estavam ali para observar Jesus e com o coração cheio de ódio e com vontade de matar Jesus. Olha só o coração daqueles homens. Homens que pensavam que tinham Deus no secreto. Homens que pensavam que eram da parte de Deus, mas eles estavam ali no sábado para observar o Deus encarnado e julgá-lo. Igreja, e aqui tinha um homem sem esperança, que os homens julgavam, que tinha nascido ou tinha adquirido aquela mão ressequida durante os anos da sua vida, que tinha uma marca e era taxado pelos homens. Mas Jesus, o Deus encarnado, faz uma pergunta: no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Igreja, olha a pergunta de Jesus. Aqueles homens que pensavam que tinham Deus, estavam ali querendo fazer o mal. O próprio Deus encarnado estava ali querendo fazer o bem. E aqui a mensagem fica clara. Jesus tinha Deus de verdade. E ele estava ali, ele chama aquele homem rejeitado para o meio. Por que, pastor, ele chamou aquele homem para o meio? Ele tirou aquele homem rejeitado pelos homens do lugar de exclusão e trouxe aquele homem para o lugar principal daquela igreja. Aleluias! O Senhor fará isso nesses dias. Ele pegará aqueles que não são, tirará eles dos cantos de humilhação e colocará no meio. Fala, por quê, pastor? Porque Ele continua o mesmo. Ele continua curando, restaurando e fazendo de novo no lugar de intimidade. Aleluias! Mas aqueles homens que pensavam que tinham Deus, quando Jesus cura aquele homem, Jesus dá uma ordem, estende a sua mão, estende a sua vergonha, aquele homem estende a sua mão, aquele homem estende a sua vergonha e imediatamente ele é curado. Igreja, e algo impressionante acontece no coração daqueles homens que pensavam que tinham Deus, mas não tinham. O coração deles se enche de ódio. Igreja, por que o coração deles se encheu de ódio? Porque quando eu não tenho Deus no secreto, quando eu não usufruo do sábado, quando eu não usufruo daquilo que Jesus fez na cruz por mim, o diabo me alcança, Satanás me alcança, o inferno me alcança, e o inferno é cheio de ódio. O mal dessa geração é acreditar que tem Deus, como os fariseus, como os mestres da lei. Eles acreditavam que tinham Deus, mas eles faziam 3 coisas: julgavam, excluíam as pessoas e tinham um coração cheio de ódio e de vontade de matar as pessoas. Igreja, não se iluda. Esse texto deixa algo muito claro: o Deus encarnado no sábado. O Deus encarnado, que de fato tinha intimidade com Deus, que de fato era da parte de Deus, ele manifestava nas suas ações cura, ele manifestava nas suas ações restauração, ele manifestava nas suas ações aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque ele sabia quem ele era o próprio Deus, que tinha intimidade com o Pai, e estava fazendo a vontade do Pai, aquele que é poderoso para arrancar o pecado do mundo. Jesus não mudou, ele continua o mesmo.
Ele continua manifestando um amor incondicional para com as pessoas. Mas a religião também não mudou. Satanás e os seus anjos também não mudaram. Eles continuam rebeldes e alcançando o coração e a mente daqueles que não usufruem do sábado. Alcançando o coração e a mente daqueles que não usufruem do sacrifício de Jesus na cruz. E quando ele te alcança, você manifesta as ações dele, o ódio e a vontade de matar outras pessoas, o julgamento, o falar mal da vida dos outros através do seu corpo. Então é muito simples essa mensagem, é muito clara essa mensagem. Se você tem Deus no secreto lugar e usufrui do que Jesus fez, você manifesta Jesus, o amor incondicional à luz do dia. Mas se você não tem Jesus no secreto, você tem Satanás e os seus anjos no secreto, e você manifesta através do seu corpo o diabo e as ações do diabo. Igreja, é simples, e essa palavra não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. Quem pode dizer glória a Deus? Se arrependa em nome de Jesus. Se nas suas ações não tem Cristo, você não é da parte dele. Se nas suas ações não tem Jesus, você não tem parte com ele no reino dele. Igreja, Jesus deixa isso muito claro. Depois disso, ele escolhe os seus 12 discípulos e começa um sermão, começa a pregar a palavra de Deus. E aí, igreja, começa algo impressionante, porque em Lucas 6:27, Jesus começa dizendo assim: eu, porém, digo a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e o que pegar o que é teu, não peças de volta. Versículo 35, igreja. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e mal. Pastor, por que Jesus começou essa mensagem aqui? Por que Jesus pregou esse sermão nesse momento das Escrituras? Porque ele estava fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Ele estava confrontando aqueles homens que pensavam que eram de Deus. Ele estava dizendo assim: olha, vocês acham que são de Deus, mas vocês têm orado pelos seus inimigos? Aquele que te fere o rosto, você tem oferecido a outra face? Aquele que pega a sua capa, aquele que rouba o seu celular, você deixa levar com a capinha? Ou você tem revidado quando alguém fere o seu rosto? Ou você tem falado mal dos seus inimigos? Ou você tem emprestado esperando receber outro tanto? Essa não é a obra de meu Pai. Jesus estava confrontando eles. Ele cabe esse capítulo, igreja, do versículo 43 em diante, dizendo assim: não pode uma figueira produzir oliveira, e não pode uma oliveira produzir fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. Aquilo que você vive no secreto é aquilo que você manifesta à luz do dia. Quem você tem sido à luz do dia? Quem você tem sido com a sua esposa? Quem você tem sido com os seus filhos? Quem você tem sido com o seu patrão? Quem você tem sido no trânsito? Aquilo que você manifesta, se é o ódio, se é o falatório inútil, se é falar mal da vida dos outros, se é estas coisas, você tem tido parte com o diabo. E o diabo está destruindo a sua vida, e por isso a sua vida não sai desse lugar. Você precisa se arrepender em nome de Jesus. Jesus diz algo aqui no final desse capítulo, no final desse confronto com esses homens que não usufruíam daquilo que Jesus liberou para nós na cruz. Ele diz assim: vocês me chamam de mestre
mas aquele que me tem por mestre, ouve as minhas palavras e pratica. E eu vou te comparar com quem este é semelhante. Semelhante ao homem que cavou bem fundo, achou uma rocha e edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e essa casa não caiu. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando a tempestade vir, tudo vai terra abaixo. Eu vou te contar algo. A tempestade vem para aqueles que praticam a palavra, e a tempestade vem para aqueles que não praticam. A tempestade sempre vem, as perseguições, as afrontas, as injúrias sempre vêm, mas aqueles que têm a casa firmado na rocha, aqueles que têm a casa firmado naquilo que Jesus fez na cruz, que vive o sábado, que vive no secreto com o Pai, quando a tempestade vem, ele se cala e manifesta Jesus. E a sua casa não é abalada. Mas aqueles, igreja, como Jesus deixa tudo claro no Evangelho nesse capítulo. Sabe por que você tem caído muitas vezes? Sabe por que você não vence esse pecado que tanto te atormenta? Sabe por que você não rompe na sua vida? Porque você é simplesmente um ouvinte ignorante da palavra de Deus. E ainda acredita que tem Jesus, e ainda acredita que é da parte dele. Não se iluda, se arrependa em nome de Jesus. Vai para as redes sociais, grava um vídeo e diga: eu acreditava que tinha Jesus, mas eu não tinha, e eu preciso ter. Jesus não pediu que eu liberasse essa palavra para te matar, mas para gerar em você arrependimento, porque Ele continua te esperando no secreto lugar. E você e eu, igreja, eu e você mudamos, oscilamos, temos dias bons e dias maus, mas Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se você se arrepender agora, fechar a porta do seu quarto e o buscá-lo em sincero coração de arrependimento, Ele se encontrará com você e mudará a sua história para sempre. Mas você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa dar o primeiro passo. Na verdade, o segundo passo. Porque o primeiro passo Ele já deu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ele já fez tudo por você. Ele já fez tudo por você. Quem pode dizer glória a Deus? Agora faça o que Tiago 4,8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. Você que ouviu essa mensagem, e essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu quero orar por você. E eu quero orar por você dessa maneira. Eu quero que você, aonde você estiver, se você reconhece que tem Cristo nas suas palavras, mas não tem Cristo nas suas ações, fique de pé no seu lugar, fique de pé onde você estiver, que eu quero orar por você. Porque nós não pregamos o evangelho de sabedoria humana, mas de fogo, de poder de Deus, em nome de Jesus. Parabéns para você que ficou de pé. Amigo Jesus, não pregamos neste lugar o evangelho de sabedoria humana, mas pregamos neste lugar o evangelho de fogo, o teu evangelho. Pai, batiza essa palavra com o teu fogo no coração dos teus filhos. Consolida essa palavra no coração deles, aquecendo o coração deles com uma chama e um desejo por tua presença. Toca cada um que estiver ouvindo essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós também declaramos sobre eles, Pai, nós damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos almas curadas, corações restaurados, vidas transformadas. Pai, pregamos o evangelho de sinal e de poder. Então, firma essas palavras no teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Mais forte, igreja. Você que essa palavra falou com você, compartilhe, seja o evangelista. Evangelho sem evangelismo não serve para nada. Compartilhe essa palavra para que ela alcance outras pessoas e outros corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.